Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alô, Nova Jersey. Alô, Nova York. Alô, América. Alô, geração de Benjamim. Vamos louvar ao Senhor e Rei dos Reis. Ele é a razão que estamos aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto que devemos louvar um pouquinho mais. I cast all my cares upon you. Go ahead. I lay all of my burdens down at your feet. In any time, I don't know what to do. I will cast all my cares upon you. Vamos continuar. Antes de irmos para a palavra, lance os seus cuidados sobre ele. Amém? Faça isso agora mesmo. Diga, Senhor Jesus, eu tenho esses meus cuidados. Eu lanço sobre ti. Eu lanço a ti, Senhor, porque tu cuidas de mim, Senhor. Eu creio que antes dessa noite terminar, o Senhor vai lhe tocar. Amém? Ele não quer que você esteja cheio de cuidados, porque Ele te ama. Existe uma razão porque Jesus disse, lance os seus cuidados sobre Ele. Porque Ele cuida de você. Continue, lance os seus cuidados. Diga, Senhor, lance os meus cuidados. E especifique a Ele meus cuidados financeiros, minhas preocupações sobre meu filho. Amém? Continue, faça isso agora. I cast all my cares upon you, Jesus. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Vamos cantar uma vez mais. E agora mesmo, deixe seu coração experimentar essa liberdade de todos os cuidados e preocupações. All my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Continue, vamos louvar a Ele. Aleluia. Amém. Grite liberdade. Grite liberdade. Você pode se sentar, glória a Deus. Você está pronto para participar da mesa do Senhor? Escute. Você pode olhar para esse pedaço de pão na sua mão e dizer o que esse pedaço de pão pode fazer por minhas enfermidades. Doutores têm dito
que essa condição minha é incurável. Estou sofrendo desse problema por anos. O que esse pão pode fazer, amigo? Mesmo os farelos, que caem da mesa do mestre, podem expulsar os demônios. Isso não é um farelo ordinário, normal, representa o corpo de Cristo. Pastor Prince, mas só comer isso, só participar, Deus pode curar a minha enfermidade? Sim. Tudo que você vê nessa terra hoje, todo tipo de enfermidade, doença, depressão, a maldição, a pobreza, sempre foram porque um ato. Adão comeu. E eu creio que nós podemos reverter tudo. Comendo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, árvore da vida. Você está pronto? Levante o pão na sua mão. É isso que fazemos na nossa igreja todos os domingos. Diga isso para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, por causa do teu amor, tu levastes no teu corpo estas enfermidades, esta condição que eu tenho. Eu vejo agora no teu corpo, porque o Senhor me amou. O Senhor levou essa dor e todas as minhas enfermidades, todas as minhas fraquezas, e pelas tuas pisaduras, por tuas pisaduras, eu fui curado. A minha juventude é renovada. Eu estou forte e eu vou viver até ter 120 anos. Em nome de Jesus. Amém. Participe. Eu não sei a sua história, mas quando eu estava crescendo como adolescente na igreja, me disseram que se eu estivesse indigno, não devia participar. Ou então, eu ficaria enfermo ou morreria prematuramente. Eles analisaram errado a Escritura quando diz que devemos examinar nós mesmos e comer e beber do pão. É assim que você se julga. Pelo corpo, você se julga curado. Pelo sangue, você se julga perdoado, completamente e eternamente. Nada é mais digno do que o Senhor fez. Isso é participar dignamente. Digno é um advérbio e define a ação e não a ator, não a pessoa. É como você participa, porque a igreja tem participado indignamente, em consciência de pecado. Eles examinam-se pelo pecado e não examinam o Cordeiro. Não é digno do Senhor. Jesus levou esse cálice. Jesus disse na noite que foi traído: este cálice é um novo mandamento no meu sangue. Para a consciência do pecado? Não, para a remissão dos pecados. Amém? E eu estou dizendo, igreja, Deus não quer que estejamos condenados com o mundo. E essa palavra condenar não é catacrima, mas catacrino. Catacrima, nunca vamos estar sob condenação. Não haverá mais condenação para aqueles que creem em Cristo. Mas existe uma sentença divina por causa da queda de Adão no mundo. Deus diz que devemos participar dignamente. Ou então seremos condenados com o mundo. Deus não quer que o seu povo seja condenado na divina sentença da enfermidade, envelhecimento e morrer prematuramente, que está lá no mundo. E o que Deus tem nos dado? A comunhão. Diga: obrigado, Senhor, pelo teu sangue, meus pecados de omissão, comissão, transmissão ou difusão, todos os meus pecados são perdoados. Amém.
Eu sei que algumas pessoas aqui vão ficar chocadas, que estão nos alegrando durante a comunhão, mas essa é a forma que você deve ser. É um tempo de eucaristia, de agradecimento, um tempo de celebração. Amém? Na noite da Páscoa, nos portais das casas de Israel, existia sangue nos portais e nas vergas, fazendo uma cruz. E dentro da casa, as pessoas estavam participando do Cordeiro. Por que estava assado o Cordeiro? É um quadro de Jesus na cruz, recebendo o fogo da justiça e da indignação de Deus sobre toda a falta de lei. Nós participamos disso. E no dia seguinte, Salmo 105, não existia um indivíduo fraco entre 3 milhões entre as tribos. Pense nisso. Se eles podiam ter isso no Antigo Testamento, se podiam ter sob a sombra do Cordeiro do Antigo Testamento, nós temos a substância, nós temos o verdadeiro Cordeiro de Deus. Se eles tinham saúde, nós temos que ter super saúde. Amém? Glória a Deus. Eu penso que é melhor fazer isso oficial. Eu já comecei a pregar. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje à noite. Me disseram que alguns de vocês chegaram aqui às 14h e entraram na fila. Onde estão vocês? Vocês são malucos? Malucos e maravilhosos. Obrigado. Obrigado por tomarem esse tempo para estarem aqui. Eu estou me sentindo humilde. Tudo aqui fala de Jesus, amém? Veja, quando Jesus foi para Jerusalém, naquele jumento, as pessoas gritavam, lançavam folhas e palmas e diziam, Hosana ao filho de Davi, mas o jumento deveria saber que tudo era a respeito de Jesus. Amém. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram pelo Filho. O livro de Hebreus diz que o servo não vive na casa para sempre. Eu vou trocar por outro microfone. Mas o Filho vive na casa para sempre. Muitos de nós estamos tentando enriquecer o servo roubando do Filho. Nós estamos tentando ensinar uma mistura. E, na verdade, pensamos que a graça é o caminho para a lei. Portanto, roubamos o Filho enriquecendo o servo. Filhos, escutem. A palavra de Deus diz sobre o Filho que ele vai herdar todas as coisas. O servo não vai herdar. Você está me escutando? A verdade está do lado da graça. Quando Jesus olhou para o povo judeu do seu tempo, ele disse, vocês deveriam conhecer a verdade. E a verdade libertaria vocês. Olha, desde que estou na igreja, ouvi isso aí ser mencionado pelas pessoas da nova era. Mas o que significa esse versículo, quando ele diz para os judeus, conhecereis a verdade vos libertará? Não esqueça que esses judeus estavam arraigados profundamente na lei. Com 5 anos, conheciam o Torá de cor. Quando tinham 10 anos, eles tinham aprendido a lei oral. Eram pessoas que conheciam a lei. Obviamente, a verdade que os libertaria não era a lei. Eles já tinham a lei. E ainda assim, eles estavam aprisionados, estavam com atos destrutivos, presos pelo pecado, deprimidos, medrosos. Jesus diz, vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Portanto, qual é a verdade que liberta? A graça é a verdade que liberta você. Amém? A graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. A lei exige, a graça supre. A lei exige justiça do homem pecador, e ele não tem nenhuma.
A graça supre justiça para o pecador. Agora, muitos de vocês hoje já me ouviram ensinar sobre isso, mas, praticamente, vocês entendem a doutrina da graça e ainda vivem sob a lei. Em outras palavras, na sua mente, no seu espírito, na sua forma de ser, você tem uma mente exigente sobre tudo na vida. Isso eu vou ter que fazer essa próxima segunda, eu tenho um projeto, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma entrevista, o meu patrão exige de mim, você está sempre sob exigências. E você exige da sua esposa, dos seus filhos, você exige de você mesmo, porque você vive numa mente orientada por demanda. Mas Deus quer que você acorde todos os dias e saiba disso. Tudo que você não conhece agora, o suprimento vai vir. Tudo que você tem falta, Deus vai suprir. Amém? Deus quer que você esteja com a mente da oferta. Amém? Eu disse para as pessoas que estão trabalhando aqui, eu liguei para elas e disse, olha, fiquem com a mente não da demanda, mas da oferta. Vocês já fizeram tudo que podiam preparar, agora aproveitem. Amém? Na verdade, olha aqui, diz no versículo 16 de João 1, e todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. Graça sobre graça. A palavra sobre, no grego, é anti. Graça, anti-graça. E por muito tempo eu não podia entender. Por quê? Que o Espírito Santo escolheu a palavra graça sobre graça, com um quadro de receber a sua plenitude. E depois eu descobri que no português, e eu estou ensinando agora português, em português a palavra anti não é somente contra, mas também é no lugar de. Por exemplo, o anticristo, ele imita Cristo, ele quer ocupar o lugar de Cristo. Portanto, todas as vezes que Deus coloca graça, quando essa graça termina, vem um outro suprimento. Graça no lugar de graça, graça no lugar de graça, graça depois de graça, depois de graça. A melhor forma de ilustrar, olhe para esse vídeo que nós tiramos de Israel, no Mar da Galileia, e nós estávamos ali de pé, e olhe para as ondas. Isso foi nesse ano, no Mar da Galileia, nós estávamos lá, e Deus falou comigo, filho, é assim que eu supro a graça para o meu povo. No início deste ano, Israel experimentou chuvas sem precedentes. Muita chuva. E quebrou o ciclo de fome em Israel. Eles estavam sofrendo de fome, falta de chuva, seca por 10 anos. No início deste ano tiveram neve em Jerusalém. E Deus me disse, primeiro natural, depois espiritual. Deus me disse, minhas palavras virão e suprirão abundantemente, como neve, como chuva. E eu estava ali no Mar da Galileia, e eu já tenho estado em Israel muitas vezes e nunca vi o Mar da Galileia tão cheio. Uau! E é assim que a graça vai vir sobre você. E todos os lugares difíceis da sua vida, todos os lugares quebrados, em todas as rachaduras do seu coração, olhe para este vídeo. Ondas e ondas, em todos os lugares quebrados. Você talvez esteja duro, mas a graça de Deus vai continuar batendo em você. A graça em lugar de graça, em lugar da graça que foi antes, no lugar da graça que foi antes. Isso é incessante, isso nunca acaba e eterno. Portanto, vamos viver a vida constantemente, cientes de que a graça de Deus foi suprida. Amém? Muitas pessoas dizem que é melhor dar do que receber. Isso é verdade. Quando falamos em relacionamentos horizontais, é melhor para mim dar do que receber. Mas quando se refere ao relacionamento com Deus vertical, é melhor receber. É mais bem-aventurada coisa receber do que dar. Jesus caminhou uma vez à casa de uma família que ele amava, Lázaro, Marta e Maria. E Marta, a Bíblia diz, ela foi fazer o que as mulheres fazem. Chega um hóspede importante, o que você faz? Você vai para a cozinha.
E ela foi para a cozinha preparar comida para Jesus. E enquanto Maria se sentou aos pés de Jesus e recebeu o suprimento. Ok? Não foi muito tempo depois disso que Marta veio, e eu vou tentar imitar Marta. Isso não é legal aqui. Não é legal em Singapura também. Vou dizer o que é legal. É isso aqui. Vamos dar glória a Jesus, amém? Ok? E ela veio e disse, mestre, não se te dá que a minha irmã me deixou sozinha? Numa declaração, culpou duas pessoas. O senhor não se preocupa? Minha irmã me deixou sozinha. É isso que acontece quando você está com a mente da demanda. Jesus nunca pediu comida. Ei, quem é esse homem na tua sala? Ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000. Com 12 cestos cheios. Você pensa que ele precisa de você para fazer comida para ele na cozinha? Mas nós nos tornamos orgulhosos e dizemos, eu tenho que fazer isso para Jesus. Ele precisa do meu serviço? Precisa da minha ajuda? Não. Mas, pastor Príncipe, o senhor não está servindo ao senhor? Eu vou dizer por que sirvo ao Senhor. É porque eu recebi tanto que precisa transbordar em algum lugar. Veja como o Senhor é maravilhoso. Ele primeiro te dá graça para você fazer alguma coisa para Ele. Seu ministério, seja o que for, Ele supre a graça. Se você é um pastor, Ele supre a graça para você ser pastor. Se você é um cantor, Ele supre a graça. Ele supre a graça para você fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Então, quando você flui nessa graça, Ele te abençoa para que você use essa graça que Ele te deu. Veja como Ele é bom. Vamos lá, igreja. Nunca tem a ver conosco. O apóstolo Paulo disse, eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Se eu servir como Marta, quando eu estou estressado, quando eu estou com peso, quando eu estou cheio de cargas no meu corpo, Ele não quer isso, Ele quer que você faça o que Maria fez. Você conhece a história, porque você leu a história, ou me ouviu pregar, o seu pastor pregou, mas pare um pouquinho e pergunte isso. O que era mais aceitável socialmente? Para uma mulher sentar ao pé de Jesus e ouvir a sua palavra ou estar na cozinha preparando comida? Nessa cultura, na cultura do Oriente, o que Marta fez parece certo. Era aceitável e próprio. O que Maria fez parecia rude. Ela parecia preguiçosa. E é isso que vão dizer de você quando você recebe a graça de Deus. Mas eu digo isso. Maria era a única. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ela foi a única mulher que pôde ungir seu corpo. Ela fez o que era certo. Alguns capítulos depois de sentar aos pés de Jesus, ela ungiu Jesus com óleo muito precioso. Ela fez a coisa certa, na hora certa, porque ela escolheu a melhor parte. Sentar aos seus pés e receber sua palavra. Amém? Jesus olhou para Marta e disse, Marta, Marta. Quando a Bíblia diz o nome 2 vezes, escute com cuidado o que segue. Abrão, Abrão. Saulo, Saulo. O que vai seguir é muito importante. Marta, Marta, você está afadigada com tantas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que nunca lhe será tirada. Escute, o problema não era que Marta, ele não reprovou o seu serviço, ele reprovou a preocupação. Ele não estava criticando o serviço. Você está afadigada com muitas coisas. Muitas vezes estamos afadigados porque não fazemos o que é necessário. Receber. E receber e receber sua graça. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. Qual das irmãs fez Jesus se sentir como Deus? Aquela que o vê de forma humana, cansado, sentado ali, precisando de serviços. Essa é a irmã que agradou a Deus, ou aquela que se senta e vê através do exterior de Jesus
e ver uma fonte inesgotável de suprimento de onde ela podia buscar se satisfazer e ainda teria mais. Qual das irmãs fez Jesus se sentir como Deus? Ele ama dar. Ele disse que ele não veio, o Filho do Homem não veio para ser ministrado ou serviço, mas para servir. Se ele quer lavar seu pé, não faça como Pedro. Não deves lavar meu pé. Não, deixe ele lavar. Deixe ele lavar os seus pés hoje. Você vai deixar ele te amar hoje à noite. Você vai deixá-lo abençoar você. Eu quero dizer para você algo. Isso não faz você um cristão preguiçoso. Na verdade, quando você é lavado e recebe dele, você pode ir a algum lugar e deixar tudo fluir. Porque é Deus que trabalha em você, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu posso ter um grande amém? Porque a lei demanda e a graça oferece. Está dito, quando você olha para o corpo de Cristo, como nós fugimos do Evangelho. Nós pensamos que o Evangelho é somente para nós, quando somos salvos. Mas o Evangelho é comida e bebida para o crente, todos os dias. Porque aí está a justiça de Deus revelada. Não a pecaminosidade do homem, mas a justiça de Deus. Olha aqui, Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Agora, obediência de quem faz você justo? A sua obediência? Porque nós agimos como se fosse a nossa obediência que nos faz justos. Nós somos justos hoje pela obediência de um homem. E Deus quer que você creia certo, porque crer certo leva a vida certa. Quando você crê que a obediência é dele e não a sua, você não fica nesse egoísmo quando você olha para você mesmo, e você está obedecendo, estou fazendo o que tem que ser feito. Esse lugar é um lugar terrível para estar. Você quer estar miserável? Olhe para dentro de você. Para estar distraído? Olhe ao seu redor. Olhe para as pessoas. Quer estar feliz em paz? Olhe para Jesus. Amém. E quando você faz isso, ele é a sua justiça. Sua obediência faz você justo. Mas aqui está a nossa guerra. O diabo vem a você, aponta a sua falta de obediência. E quando você obedece, ele diz que não obedeceu o suficiente. Estas armas, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, à obediência de Cristo. A guerra aqui, o versículo antes diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não materiais, não palpáveis, mas espirituais. Portanto, esse contexto desse versículo fala de luta e fala da guerra que está na sua mente. Se você estiver focalizado na sua obediência, precisa trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo dia você precisa focalizar na obediência de Cristo. É uma linha muito tênue. Muitas vezes nós focalizamos na obediência de Cristo e depois entramos para o outro lado, antes do dia terminar. É surpreendente como as pessoas escutam uma mensagem do Evangelho da Graça consecutivamente, toda semana. Por exemplo, 10 semanas escutam sobre a graça, na 11ª semana ligam a televisão e ouvem uma mistura. Sabe o que acontece? Esquecem todas as 10 semanas. Existe uma tendência da carne para sair para o legalismo, para olhar para sua própria obediência ou sua falta de obediência. Está fazendo certo, está fazendo suficientemente certo. Pare! Deus quer que você olhe para Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus, porque como Ele está, assim estamos nós nesse mundo. Amém. 1 João, capítulo 4, muitos sabem disso. Diz, isso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, tempo presente, somos nós também, onde? Quando morrermos e formos para o céu. Neste mundo, agora, como Ele é. Uau!
Se a Bíblia dissesse como ele era, eu já estaria feliz. Como ele era quando ele caminhou na Galileia, curou os enfermos, eu ficaria feliz. Mas diz como ele é, glorificado, coroado com glória e honra, sentado à destra do Pai. O meu alto sumo sacerdote, como ele é, no seu favor eterno, assim sou eu. Neste mundo, assim é você. Pode Jesus, assentado à destra do Pai, ser condenado jamais? Assim é você. É Jesus abençoado com todas as bênçãos espirituais? Assim é você. O que o inimigo quer é que você olhe para você mesmo e veja as suas ações que você fez. Olhe os seus pensamentos. Que pensamento terrível que você teve no meio dessa reunião tão santa. Você está tendo pensamentos ruins a respeito do pastor Joseph Prince. Esse homem maravilhoso. Como é que você pode pensar isso? Sacrilégio. E o inimigo vem, a forma pior que ele usa para chegar a você, ele vem de forma não detectada, é quando ele vem com a vestimenta da religião. Deus não está agradando-se. Olhe para você, você não orou, você quase não lê sua Bíblia, e você diz, não, eu li minha Bíblia esse mês todo, todos os dias. Mas alguma pessoa lê 10 capítulos, você só lê o meio capítulo? E quando você faz certo, nunca é suficiente. E essa guerra não tem nada a ver com você. Tem a ver com Jesus. Deus, escute, Deus não está julgando você baseado em você. Deus está julgando você baseado no homem glorificado que está à sua destra. Como ele é, assim é você nesse mundo. Agora, a melhor forma que eu posso dizer isso para você é assim. O sumo sacerdote de Israel, o primeiro sumo sacerdote de Israel foi Arão. Ok? E para onde o sumo sacerdote de Israel vai, assim vai a nação. Se o sumo sacerdote é ruim, ele vai para o Santo dos Santos, ele morre. Eles têm que tirá-lo de lá. Ok? Toda a nação pode olhar e esperar um ano ruim. Porque eles estão de acordo com o sumo sacerdote. Mas se o sumo sacerdote vai e volta, lembre-se de Zacarias, ele foi o pai de João Batista e voltou mudo. Nada pior do que um sumo sacerdote mudo. Não existe bênçãos poderosas, mas foi o começo do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Ok? Começa com um sacerdote mudo. Sabe como termina o Evangelho de Lucas? Termina com o sumo sacerdote que sobe para os céus abençoando seus discípulos. Aleluia! Amém! Nosso sumo sacerdote de hoje está de destra do Pai. Amém? E assim como Arão, no Antigo Testamento, olhe para esse desenho que nós temos do sumo sacerdote Arão. Ele está vestido com toda a roupa de sumo sacerdote. Não pense que Jesus está vestido assim nos céus. Tudo isso eram ajudas visuais para nós sabermos o que Jesus é de forma intrínseca no céu. Aí que são sombras do que Jesus é em substância. Ok? O diabo vem a você e diz, olhe para os seus pensamentos. Você se chama um crente? Olhe para os seus pensamentos. Você nem consegue gerenciar seus pensamentos. Você sabe que existe provisão na roupa do sumo sacerdote. Olhe para uma parte particular da roupa do sumo sacerdote. Olhe para a tiara de ouro na sua cabeça. Ok? Vamos aproximar um pouquinho. Você vê a tiara de ouro? Existe uma tiara de ouro com as palavras hebraicas Kadash Leiyahweh, que significa santidade ao Senhor. Em outras palavras, você sabia que nos céus hoje os pensamentos de Jesus são sempre santos? Eu disse, Jesus sempre pensa coisas santas. Você gostaria de ver o que Deus diz sobre esses pensamentos santos do sumo sacerdote? Êxodo capítulo 28. E Êxodo 28 diz assim, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve as iniquidades das coisas santas, que os filhos de Israel santificarão em todas as ofertas. Quantos sabem que nas nossas melhores fases de intimidade com Deus, mesmo quando oramos e expressamos o louvor, mesmo quando oramos, mesmo nas coisas boas que fazemos, existe ainda iniquidade. Mas saiba de uma coisa, Deus não vê. Por quê? Porque o sumo sacerdote leva. O sumo sacerdote leva a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas, e estará sempre na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor.
Diga, sua testa, não a minha testa. Sua testa, enquanto for santa, eu sou aceito diante de Deus. Enquanto o sumo sacerdote tem pensamentos santos, Deus imputa sua justiça a você. Deus não vê você nos seus pensamentos. Deus não julga você pelos seus pensamentos. Deus acessa você pelo sumo sacerdote. A questão não é quão bons são seus pensamentos, é quão bons são os pensamentos de Jesus. Porque está sempre na sua testa. Jesus Cristo é o sumo sacerdote para sempre. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Amém. Ele é nosso sumo sacerdote. Como caminha o sumo sacerdote, assim caminha a nação de Israel. Mas eu não recebo por causa da minha obediência, pastor Prince. Mas a gente não tem que fazer coisas certas. Escute, quando você crê certo, você vive certo. Eu estava ensinando sobre isso alguns anos atrás na minha igreja. E veio ao meu conhecimento que existia alguém lá que tinha um vício destrutivo. E seus amigos o desprezaram, a sua família o abandonou. Ele estava tendo esses hábitos destrutivos por anos, ele estava no culto, e ele me ouviu pregar sobre o sumo sacerdote, como Deus imputa seus pensamentos a ele e a todos nós. E uma das formas como o inimigo vem a você, ele vem no pronome pessoal. Isso quer dizer, ele não vem a você e diz, você tem um distúrbio de alimentação. Ele vem a você e diz da forma pessoal, põe um pensamento na sua mente, eu tenho um distúrbio de alimentação. Ele não diz que você é deprimido, ele diz, eu sou deprimido. Eu sou feio. Eu sou viciado. Eu estava pregando sobre esse assunto, como o inimigo trabalha e como Deus imputa a justiça de Deus em nós. Todos esses anos eu tenho dito que eu sou um viciado nesse comportamento. Agora eu rejeito isso. Eu recebo Jesus como a minha justiça. Você sabe de alguma coisa? Naquela semana, ele não podia acreditar. Anos de escravidão, ele foi liberto. Ele não podia compartilhar ainda, teve que esperar por uma semana, depois mais uma semana. E um mês passou e ele foi completamente liberto por um pensamento. Quando você crê certo, você vive certo. Justiça é uma dádiva. Por obediência de um homem, nós fomos feitos justos. E ainda assim o diabo está apontando para nós, para nossa obediência ou falta de obediência. Isso faz com que estejamos ocupados com nós mesmos. Ocupados desse jeito, é dolorido para nós mesmos. Quando olhamos para Jesus, nós temos paz, força, vigor, alegria. E precisamos mais pregações nos apontando para Jesus. Louvores que apontam para Jesus. Todos os dias temos que escutar sobre Jesus. Amém, pastor Prince, mas e a santidade? Toda essa graça é bom. Essas pessoas gritando alegres, eles são cristãos infantis. Você sabe como a Bíblia chama bebês na fé? Hebreus 5. Aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Se você quer saber quão maduro é um crente, pergunte a ele. O que é justiça na Bíblia? Se ele diz, é quando você faz o que é certo, quando você tem toda a vida em ordem, ok? Você é justo. Esse é um bebê. Não tem experiência. Não tem experiência. Quando você escuta a justiça, você tem que dizer dádiva. Esse é um crente maduro. Força pertence a esse crente. Você está me escutando? Amém? Aquele que bebe leite não é experimentado. Nós pensamos, vai pastor Prince, e a justiça prática. Escute-me com cuidado. Romanos 10 diz sobre os judeus, porque eles sendo ignorantes da justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, o que você chama de justiça prática, mas Deus diz que quando eles tentaram estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à dádiva. Me escutam, irmãos. Agora ouvimos muito pessoas dizendo que a América tem que voltar para a justiça.
Escute-me. Eu creio que muitas pessoas que pregam isso, dizem isso, ou fazem essas declarações, são sinceras, são pessoas preciosas de Deus. Mas eu penso que muitas vezes a ideia de justiça é essa. Pare de fazer as coisas erradas e comece a fazer o certo. E a América vai ficar bem. Não, amigo. Se pudéssemos parar de fazer o mal e começar a fazer o bem, Jesus não teria vindo. A lei já era o suficiente no Antigo Testamento para isso. Portanto, quando falamos que precisamos retornar para a justiça, eu concordo com isso, com essa proclamação, eu concordo. Mas vamos voltar para a dádiva da justiça. Mas vamos voltar para o Evangelho. Vamos voltar para a verdade que o justo viverá de crer certo. A lei fala de fazer certo. A lei fala de fazer certo e viver certo. E nós todos queremos isso. Mas pregar sobre viver certo não produz o viver certo. Crer certo produz o viver certo. Nós todos queremos que o nosso povo tenha o fruto do Espírito se manifestando, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, que é um fruto. Isso está em Gálatas 5. Em Gálatas 1, Paulo fala a respeito de lei e graça. 2, 3 e 4, ele fala a respeito de lei e graça. O fruto de estar sob a graça é o amor, a alegria, paz, longanimidade e até temperança. Está me escutando? Mas olhe para isso. As obras da carne não fala fruto da carne. Interessante. Obras, argon no grego, esforços. As obras da carne, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, são obras. Qual a diferença entre fruto e obra? Fruto é o resultado de vida. Obra é resultado de esforço. Quando você para, Deus começa. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Continue. Faça o seu melhor. Nós temos que trazer o Evangelho de volta. Você sabe, nós temos esquecido o Evangelho. E temos esquecido o hino antigo que diz: You and I must make a pact. We must bring salvation back. Call on His name. He'll... Amém. Todos vocês conhecem esse hino, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que trazer o Evangelho de volta. Amém? Ontem à tarde, eu estava no meu hotel, gastando um tempo com o Senhor, estava lendo a história de Balaão. Eu já preguei sobre Balaão muitas vezes antes, mas dessa vez Deus disse para mim: você notou que, da perspectiva dos céus, eu não vejo o meu povo da forma como eles se veem? Nós vemos uns aos outros com as nossas faltas, críticas. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê diferentes. Olhe para Números 23. Números 23. A propósito, não é interessante que essa citação foi dita de uma forma que é dura? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Cuidado com o seu pecado. Na verdade, quando você lê esse versículo, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ou mudar sua mente. Diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Do que Deus não se arrependeria? Eis que tenho mandado abençoar. Deus abençoou, e eu não posso reverter isso. Deus nunca vai se arrepender disso. Uma vez que Ele abençoou, suas bênçãos são irreversíveis. Olhe para o seu amigo e diga: suas bênçãos são irreversíveis. Amém! Ninguém pode amaldiçoar as pessoas que Deus abençoou.
Deus não vai reverter suas bênçãos. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fez. Uma vez que ele te abençoou, as bênçãos são irreversíveis. O versículo seguinte: Deus não viu, e aqui são palavras de um adivinho profissional. Deus colocou as suas palavras na boca dele e ele teve que abençoar o povo de Deus. E ele diz que Deus não viu iniquidade em Jacó, nem maldade em Israel. Observe com cuidado. Ele não diz que não existia iniquidade em Jacó. Diz que Deus não observou. Por quê? Porque no meio daquele acampamento existia um lugar chamado altar do sacrifício, uma figura da cruz. Enquanto existisse um sacrifício no fogo do altar, subindo a Deus, Deus não viu o pecado deles, mas Deus via a justiça do Cordeiro. Amém? Veja isso. O Senhor Deus é com ele e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. A coisa triste é, se você vai ao acampamento de Israel, você os vê fuxicando, você os vê murmurando, você os vê, muitas vezes, criticando o sumo sacerdote Arão. Você os vê, com pecado. Mas quando Deus os vê, Deus não vê o pecado deles. E Deus disse isso para mim no meu quarto, e eu já ensinei isso antes. Eu preguei esse sermão antes, mas ontem à tarde Deus me disse: as pessoas dizem que a graça é básica, que a lei é profunda. Mas, filho, quanto mais alto você vai, mais você vê o meu povo como eu os vejo. Não desça para estar no natural. Não veja as suas faltas. Não veja as faltas dos pastores. Não julgue essa igreja está sob a graça. Não faça isso. Deus os vê como justos. Mesmo aqueles que lutam contra a graça, Ele não sabe disso. Deus abençoa os ignorantes também. Deus vê a justiça deles. E você não tem o direito de criticar aquilo que Deus purificou. Não chame impuro. Amém? Os que creem na graça são os mais graciosos. Agora, falar da lei e a santidade é profunda. Eu quero mostrar isso para você. Olha para essa ilustração aqui. Este era o acampamento de Israel. Se você olhar para ele, pare. É assim que as tribos estavam organizadas ao redor do tabernáculo. Na parte de baixo você pode ver, tem a maior quantidade de pessoas. É a tribo de Judá. Portanto, ela é maior. Mas outros dois lados formam uma cruz. Assim, quando Balaão, o mágico, queria amaldiçoar, ele viu a cruz. E quando ele viu a cruz, Deus diz: nenhuma iniquidade é vista em Jacó. Vamos andar um pouco mais. Aperte seus cintos e vamos lá. Vamos lá. Não esteja no natural. Você vê, nessa perspectiva, você não vê o que Deus vê. É muito fácil nos perdermos no natural. Agora é verdade que quando você escuta as pessoas dizendo que a graça é bom, ninguém diz que graça é ruim. Graça é maravilhosa. Vocês amam a graça, isso é maravilhoso, mas vamos mais profundos. Você precisa se aprofundar. O que eles chamam de profundo? É o que o Antigo Testamento ensina sobre a lei. As pessoas não entendem os mandamentos de Deus e dizem: isso é o que é profundo. A graça é maravilhosa, mas o amor e a graça são básicos. Não é interessante que em Gálatas diz que quando Israel era uma criança, quando Israel era um bebê, no grego napios, não ruios, que é um filho crescido, napios é criança, eles foram colocados sob a lei. Mas quando Jesus veio, eles foram colocados sob a filiação, filhos crescidos. E nós dizemos que a lei é profunda, a graça é básica.
quando a Bíblia diz que é o oposto. Agora, deixe-me ilustrar mais. Você se lembra de Pedro? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que houve um encontro secreto com Pedro, não está registrado na Bíblia, ok? 1 Coríntios 15:5 diz que quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi visto por Caifás, esse é outro nome de Pedro, um nome caldeu, ele foi visto por Caifás e depois pelos 12. Quando você lê o registro da ressurreição, você descobre que Jesus apareceu para todos os 12 ou 11 ali no cenáculo, naquela noite, certo? Ele deve ter encontrado Pedro antes. Em outras palavras, aconteceu o encontro com Pedro e Jesus, que nós não vimos. Quando o Senhor restaurou Pedro, ele restaurou Pedro. Pedro foi aquele que disse para Jesus, Senhor, eu te amo. E mesmo se todos esses discípulos te abandonarem, ele teve a ousadia de dizer em frente deles, mesmo se todos te abandonarem, eu, Senhor Pedro, nunca vou te negar. E onde o Senhor for, eu vou sempre te seguir. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, esta manhã você vai me negar 3 vezes. Não, eu não. Você conhece a história? Não somente ele negou Jesus, ele fez amaldiçoando a Jesus. Ok? Assim, Pedro, de todos os discípulos, veja bem, Pedro é aquele que, apesar de negar Jesus, ele ficou perto dele até que ele fosse pendurado na cruz. Judas, por outro lado, estava cheio de remorso. A Bíblia diz que Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, se encheu de remorso. Uma versão diz que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Essa ideia de ter remorso não quer dizer que o problema foi resolvido. É crer da forma certa. E eu acredito em arrependimento, sim. O arrependimento tem que continuar o tempo todo e até o fim. E Judas sentiu remorso. Mas o que ele fez? Ele buscou a justiça própria. Ele se puniu. Ele se enforcou. Isso é justiça própria. Enquanto Pedro permitiu que Jesus fosse pendurado no seu lugar. Vamos lá. Agora, quando Jesus se levantou dentre os mortos, isso não está registrado nos evangelhos, quando Pedro teve um encontro com Jesus, mas eles tiveram um encontro, onde Jesus restaurou Pedro. E 3 semanas depois da sua ressurreição, no 3º domingo, eles estavam pescando e Jesus estava caminhando às margens da Galileia. E aquele vídeo que você viu era desse lugar. Ok? E ele estava caminhando ali à margem e eles estavam pescando e eles não pegaram nada. E a Bíblia diz que João reconheceu que era Jesus ali na margem. E o que Pedro fez? Ele mergulhou e nadou até Jesus. Agora, ele tinha sido restaurado. Porque se ele não tivesse sido restaurado, ele ia pular para o outro lado. Para longe do Senhor, vocês cuidem de nosso Senhor e eu tenho outras coisas para fazer. Amém? Você precisa usar a sua imaginação santificada quando você lê a Bíblia. Mas ao invés disso, ele não pôde esperar. Ele não pôde esperar. Ele mergulhou e foi na direção do Senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer. Foi o sentido da sua santidade que fez Pedro fazer isso? Ou o sentimento do seu amor e da sua graça? O que estamos falando é qual é o básico? O sentido da santidade ou o sentido da graça? Agora, se Deus é santo, amém? Ele é 3 vezes santo. Deus é santo, Jesus é santo, mas ele não é alguém que o pecador não pode tocar. Ele pode ser santo e ainda assim se mover entre eles. Enquanto os fariseus queriam que ele ficasse confinado ao Santo dos Santos. Assim, foi o sentimento do amor e da graça que fizeram com que Pedro fosse água. Jesus sempre é santo, mas Deus quer que nós focalizemos no fato de que ele é amor. Essa é a maneira mais excelente de agradar a Deus. Agora, escute.
3 anos e meio antes, uma das primeiras vezes que Pedro encontrou Jesus, foi André, seu irmão, que o apresentou a Jesus. E uma das primeiras vezes que Jesus, ele foi ao barco de Pedro. E Pedro, você conhece a história, ele tentou a noite toda e não pescou nada. E o Senhor Jesus diz, vamos para o profundo para pescar. Eles trouxeram uma pescaria maravilhosa, rasgou as redes. E tanto que o barco começou a afundar, eles pediram ajuda. Essa é a bênção que vai vir sobre você. Quando Jesus está no seu barco, agora olha isso. Quando Pedro viu tudo isso, o que ele fez? Ele caiu de joelhos e disse, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Agora, foi o sentimento do seu amor e da sua graça, o sentimento da sua santidade. Se afaste de mim. Eu sou um pecador. Você vê, antes de conhecer Jesus, ele tinha consciência da sua santidade. Depois que conheceu Jesus, ele era consciente da sua graça e do seu amor. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Você está me escutando? Deixe-me ilustrar. A maior parte das pessoas, quando Deus aparece para eles na Bíblia, sempre na Bíblia, o pai de Sansão, Manoá, por exemplo, e muitos outros, quando o anjo aparece, o que ele faz? Por exemplo, um ser celestial aparece, a primeira reação é cair de joelhos, Senhor, Senhor, obrigado pelo teu amor. Não, é sempre, oh Deus, eu vou morrer, eu pequei, Deus, ok? Em outras palavras, é instintivo saber que Deus é santo. Mas só o Espírito Santo pode mostrar o amor e a graça. Amém? E o que está acontecendo é que as pessoas querem trocar os lados e tentar fazer as pessoas se sentirem que precisam entender o amor de Deus e a sua graça como algo básico. Quando, na verdade, isso é progresso. Isso é maturidade espiritual. E nós necessitamos mais e mais pastores que preguem o amor e a graça de Deus. E esses são os pastores que são maduros no Senhor. Você está comigo? Ninguém, se o Senhor aparecer, mesmo um descrente, eles nunca vão dizer, teu amor e a tua bondade é melhor do que a vida, Senhor. Não. Eles vão dizer, quem é você? Sai de perto de mim, homem. Quanto mais brilhante você está, mais eles vão estar conscientes. Ninguém vai dizer, Senhor, obrigado por me amar. Somente com o Espírito Santo. Amém? E é por isso que Davi era único. Davi entendeu. Ele tinha a mente do Novo Testamento no Antigo Testamento. Enquanto muitos cristãos hoje estão no Novo Testamento, mas têm a mente do Antigo Testamento. Mente do Antigo Testamento. Vire para o seu amigo e diga, acho que ele está falando de você. Davi cantou canções e disse assim, a tua graça é melhor que a vida. E a palavra bondade, no grego, no hebraico, é hased. Hased. É a mesma palavra usada por Davi. No outro salmo, quando ele diz, glória a Deus, porque Ele é bom. Sua bondade, suas misericórdias duram para sempre. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, hased, renovam-se todas as manhãs. Eu estava em Israel alguns anos atrás e eu tenho um amigo cristão judeu e o seu Novo Testamento está em hebraico. Ok? Traduzido por Ribet, um erudito hebreu. Ele era um homem judeu e ele traduziu o Novo Testamento em hebraico. E assim eu estava curioso para saber, por exemplo, João 1,17, quando diz a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. E eu disse, o que diz no seu texto hebraico a respeito de graça e verdade? Ele diz, Hased ve'emet. Hased é graça
Eu disse em todos os lugares do Novo Testamento diz graça, o hebraico diz Hesed. Ele diz Hesed. Tudo é Hesed. Aleluia! Eu entendi porque você vê os tradutores. Um tradutor diz bondade e misericórdia. Outro diz misericórdias. Outro diz o seu amor dura para sempre. Mas a razão porque eles não encontram uma palavra, porque ela é tão rica que o texto só veio quando a revelação de Jesus veio e a graça foi revelada. Chamamos graça. Não merecido. Favor não merecido. Você vê, Davi, quando ele estava no lugar onde ele escrevia as músicas, olha a revelação. Ele está adorando a Deus por sua bondade, a sua graça dura para sempre. Aleluia. Todas as manhãs sua graça é um novo suprimento no lugar daquele que foi antes. Suprimento após suprimento. Toda manhã, quando você acorda, ei, nova graça. Você pensa que eu estou exagerando quando eu prego e enfatizo a graça? Esse Joseph Prince só fala de graça. A Bíblia diz que é da abundância da graça que nós reinamos. Nós temos pouco ensino sobre a graça. A graça Davi ficou maluco com isso. Tua bondade é melhor do que a vida. O que é melhor do que a vida, Davi? A palavra lá é sua graça. A sua graça é maior do que a vida. Graça não é um ensinamento. Graça é a pessoa de Jesus Cristo. Mas, pastor Prince, a Bíblia diz em Tito capítulo 2 que devemos negar a impiedade. Verdade? É a graça que nos ensina, não você. Nós ensinamos graça. Graça os ensina lá de dentro. Graça não somente salva, graça instrui. Não diz que você ensina, diz que a graça ensina. Quando a Bíblia diz, Mateus 6,33, vou concluir. Pode ir para a sua igreja domingo, ok? Quero que você saiba que Deus está levantando muitas igrejas no mundo. Existe uma revolução da graça acontecendo. Portanto, sai dessa toca, não é mais como era. A graça tomou conta. Alguns já estão pregando a graça sem receber revelação. Somente porque vêm as pessoas atraídas. Vou pregar sobre graça. Mas cuidado para não redefinirem graça. Amém? Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus. Estou olhando para trás sempre, sabe por quê? Na minha igreja, a minha tela está atrás. E todas as vezes que eu viro, eu vejo a minha costa. E eu sou bonito até de costas. Eu sou o único pastor que pode falar nas suas costas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça... Por muito tempo nós ensinamos assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que significa que não é dádiva, você tem que fazer alguma coisa. Portanto, a promessa, todas as coisas são materiais no contexto, sua vestimenta, comida que você vai vestir, todas essas coisas vão ser adicionadas. Parece estarem distantes, porque você nunca está seguro de que está caminhando em sua justiça. Mas quando você descobre que a sua justiça é uma dádiva, o reino de Deus é justiça, que é uma dádiva, e paz e alegria. E é como se Jesus tivesse tomado uma caneta e sublinhado, busque o reino de Deus primeiro, e principalmente sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, pela obediência de um homem, presta atenção,
Todas as manhãs quando eu acordo, eu não tenho que usar a minha fé, eu creio em Deus por uma casa, eu creio pela igreja, eu creio em Deus pelo meu carro, pelas minhas crianças, eu sou crente em Deus. Não, Deus diz simplesmente use a sua fé para crer que você é justo. Por que você precisa de fé? Porque todos os dias você se vê no natural e não se vê bem. É por isso que o justo viverá pela fé. Acorde e diga, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me fez justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Escute. Você lembra quando era pecador? Tem tanto tempo, mas você se lembra quando era pecador? Você tinha que aprender a estar duro? Tinha que aprender a estar doente? 7 passos para a eternidade. Como ficar doente? Você tinha que aprender a estar em amargura? Estar sem perdoar? Não. Via naturalmente. Fluía. Eu não vou com a tua cara, eu te detesto. Sabe? E uma criança até. Você comeu a bala? Toda suja? Não. Não precisava ensinar. Ok? O que faz você pensar que depois de ter sido feita justiça, você tem que aprender como ser pacífico, como estar bem? Amém? Quando você sabe que você é justo, todas essas coisas vêm naturalmente. Mas você tem que ter a consciência da justiça. Como dizer isso para vocês? Eu tenho visto em todo o mundo e na América que existe uma revolução de graça. E eu vou concluir com isso, Jeremias 23, último texto que lerei. Deus diz, eu vou mostrar os efeitos gloriosos e a revelação aqui. Então, quando isso acontecerá? Ok? Tudo em Jeremias 23. Deus disse que levantaria pastores para pastorear. Versículos antes fala a respeito de pessoas estarem espalhadas. E Deus diz, vou mandar pastores que vai os alimentar, não bater neles. E 3 coisas vão acontecer. Eles não temerão, nem se assombrarão, não terão medo, e nenhuma delas terá falta. Ok, vamos parar. Deus não diz todos os gloriosos resultados como se Deus estivesse nos atiçando. Você quer que isso aconteça? Continua lendo. O que esses pastores vão fazer? Os versículos seguintes dizem, e eis que vem dias, diz o Senhor, fala de Jesus o Messias, versículo seguinte, versículo 6, nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Você não é a sua própria justiça. Deus te justifica. Deus é a sua justiça. Agora, no contexto, essa é a comida que fará o povo, todas as semanas ao ouvirem, temerão menos e menos medo, até que chegue um momento em que não falte nada. Esse é o contexto. Eu gosto de pregar no contexto. Uma coisa a respeito da graça, tudo tem que estar no contexto. Quando isso vai acontecer? Você está pronto? Segure-se aí no seu banco. Segure-se aí. Você está pronto para ver quando isso vai acontecer? Versículo seguinte. Portanto, vem os dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, através de Moisés. Vocês lembram disso? Não estamos mais nesses dias, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado. Isso fala do nosso tempo, e habitarão na sua terra. Israel voltou da Rússia. Você pega uma régua de Jerusalém e você vai parar em Moscou. Eles estão descendo do norte e de todos os países. Isso não é um cumprimento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eles estavam saindo para a Babilônia, mas de todos os países eles virão. Mesmo Singapura tem judeus. Eles voltarão para Israel e virão da Rússia. Esses são os dias que a revelação será aberta
e a justiça de Deus. Deus vai levantar pastores para ensinar as pessoas para não terem mais medo e nem desmaiarem. Você é parte dessa profecia. Você é o cumprimento dessa profecia. Eu estou vendo o sonho de Deus acontecer. Jeremias está pulando lá em cima. Essa é a geração. Esses são os pastores. Aqueles dias já foram, quando os pastores olhavam para as multidões e pensavam, olha para essas ovelhas, eu tenho muita lã para tirar. Onde estão as ovelhas? Muita comida para eu comer. Esses dias passaram, vocês têm que ser como Jesus. Quando ele viu a multidão, ele teve compaixão das multidões. Por quê? Porque estavam como ovelhas que estavam espalhadas, não porque eram ruins, estavam espalhadas não porque eram egoístas, estavam espalhadas porque Jesus viu ovelhas sem pastor. Alguns de vocês são chamados para serem pastores. E eu estou vendo isso acontecer no mundo todo, não somente na nossa igreja, mas em todo o mundo. Nós estamos no meio de uma revolução de graça. E, igreja, aleluia. E tudo por quê? 2000 anos atrás, uma figura solitária foi pendurada na cruz. E o fogo do juízo de Deus caiu sobre ele. E ele se tornou como um imã de juízo. Mas não foram os seus pecados que fizeram sofrer. Foram os meus pecados, os seus pecados. Pedro, que era um homem de ação, diz na sua epístola, em Cristo não existia pecado. Veja, em Cristo não tinha pecado. Paulo, um homem de razão, de intelecto, diz, ele não conhecia pecado. João, um homem de coração, de amor, diz, nele não existe pecado. Pôncio Pilatos diz, um homem do mundo que não se importava com Deus, ele diz, não encontro falta nesse homem. Judas, que o traiu, disse, eu traí sangue inocente. A esposa de Pilatos teve um sonho, ela disse para Pilatos, não tenha nada contra esse homem justo. Quando ele morreu na cruz, o centurião tirou o seu capacete e disse, certamente esse era o Filho de Deus. Ele não pecou, ele não conhecia pecado, mas na cruz ele se tornou um imã de juízo, recebeu todo o juízo de Deus, a maldição de Deus. Por quê? Porque ele estava no meu lugar, ele estava no seu lugar, para que eu e você pudéssemos estar no lugar dele, como justos, graça e favor de Deus. Jesus não se tornou pecado fazendo o pecado. Jesus, nem eu me torno justo fazendo justiça. Jesus se tornou pecado recebendo o meu pecado. Eu me torno justo recebendo a sua justiça. Quando ele estava na cruz, Deus o tratou como o pior dos pecadores. Da mesma forma, eu e você hoje, Deus nos trata como nós somos o melhor de Nova Jersey, o melhor de Nova York. E algumas vezes nós estamos confusos porque as nossas ações não estão tão certas, mas Deus nos abençoa por causa de Jesus. No Antigo Testamento, quando o fogo de Deus vinha para consumir o sacrifício, Elias tinha um altar de 12 pedras e ele colocou água para fazer edifício para Deus e ele colocou um cordeiro lá. A Bíblia diz que o fogo veio e lambeu todo o sacrifício e consumiu toda a água. Tudo desapareceu. Porque no antigo, o juízo era maior do que o sacrifício. Mas no novo, quando Jesus foi pendurado na cruz, e o fogo de Deus veio sobre ele, ele atraiu tudo por mim e por você, e ele consumiu toda a ira de Deus. Deus não tem mais ira para nós. Ele consumiu tudo, todo o juízo no seu corpo, e ele clamou, está consumado. E sabe o que acontece? Ele continuou, para dizer, Pai,
Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora nós vemos o sacrifício maior do que o juízo. Vamos, igreja! Aleluia! Maior é o sacrifício do que o juízo. Deus não tem mais ira. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our uncleanness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our uncleanness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our sins and uncleanness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Você que está me assistindo hoje, onde você estiver, e você diz: eu não sei, pastor Prince, mas eu sinto. Eu não posso explicar na minha mente, mas Deus me ama. Amigo, você está experimentando o abraço do Pai. Eu não estou pedindo para você abraçar uma igreja, uma denominação. Estou pedindo que você receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Onde você estiver agora, sentado nesse assento ou assistindo pela TV, se você disser: Senhor Jesus, eu não entendo tudo, mas eu coloco minha confiança em Ti, o Senhor é a minha justiça, eu abandono a minha justiça própria, eu não posso, mas o Senhor pode, vem à minha vida. Se esse é você, onde você estiver agora, todas as cabeças baixas, vamos orar agora. Diga do seu coração, diga: Pai Celestial, eu te agradeço que o Senhor me ama. E o Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz por todos os meus pecados. O seu sangue foi derramado, me lavando mais branco que a neve. E o Senhor levantou dentre os mortos para minha justificação. Eu estou agora justo, favorecido e abençoado aos seus olhos. Obrigado, Pai, por me amar, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você fez essa oração agora, ok, Jesus Cristo agora é o seu Senhor e Salvador. E é um relacionamento, não é uma religião, é um relacionamento. E amigo, esse é o começo de uma vida maravilhosa. E quando chegar a hora de você fechar seus olhos naquela cama, a vida que é maior do que esta vida vai ser com Jesus para sempre. No seu abraço, no seu amor. E a igreja, quero dizer para vocês, eu sou a justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nunca esqueça.
em Cristo, como Ele é. Somos nós. Mantenha o seu foco nele, amém? Glória a Deus. Levante a sua mão para o Senhor. Agora, o favor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada na sua vida e o amor de Deus seja experimentado por você e pelos seus queridos. E a maravilhosa e doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, agora e para sempre. O Senhor te abençoe nessa próxima semana com as bênçãos de Abraão. O Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, te proteja de todo mal, de todo perigo, de todos os poderes das trevas. Que o Senhor proteja e preserve você e sua família de todo mal durante esta semana. Que o Senhor levante a sua face sobre ti e te dê e aos seus amados sua shalom, saúde, paz e bênçãos em nome de Jesus. Amo a todos vocês. Mais uma vez, obrigado. Fique no seu amor. Fique na consciência do seu amor. Deus abençoe você. Nós amamos vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.